Vamos lá para o último vídeo da nossa série, onde a gente está obtendo as equações utilizadas no estudo do movimento retilíneo uniformemente variado. E nesse vídeo eu vou obter para vocês a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, diferentemente dessas duas aqui que eu estou mostrando, que a gente vai utilizar para obter, esta equação, ela não é uma equação horária, tá certo? Por quê? Porque ela não é uma equação que depende do tempo. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as duas equações horárias, do MRUV, a equação horária da posição do móvel e a equação horária da velocidade do móvel em MRUV, para obter a equação de Torricelli. Então, como é que é o procedimento que a gente vai adotar? A gente vai primeiro pegar a equação horária da velocidade e isolar a variável de tempo. Depois a gente vai ter tempo, que vai ficar dependendo da velocidade final do móvel, da velocidade inicial e da aceleração. Depois que eu passar todos os termos para o outro lado, isolar a variável de tempo. E aí, quando eu isolar essa variável de tempo, eu vou substituir na equação horária da posição de um MRUV. E aí eu vou obter a conhecida equação de Torricelli, que é muito útil, dependendo da situação, do problema que você tem, onde você não tem um movimento, você não tem à sua disposição, ou não é fornecida pela questão a variável de tempo, certo? Quando não é fornecida a variável de tempo, mas é fornecido o deslocamento do móvel, é muito mais rápido, e muito mais prático você utilizar a equação de Torricelli. Mas lembrando, tá? A equação de Torricelli não é uma equação, não poderia dizer que é uma equação nova, A equação de Torricelli, ela vem dessas duas equações aqui, certo? Equação horária da velocidade e equação horária da posição. Qualquer problema que você resolve com a equação de Torricelli, você conseguiria resolver utilizando essas duas equações, sendo que é bem mais prático utilizar só uma, e vai ser bem mais rápido do que utilizar essas duas aqui, tá certo? Então, vamos lá, obter a equação de Torricelli, começando por isolar a variável t na equação horária da velocidade. Então, se eu quero isolar quem é o tempo, esse V0, vou passar aqui para a esquerda, vai ficar V menos V0, é igual a vezes t, depois vou passar a aceleração do móvel dividindo, vou obter que o tempo decorrido, desde o início da análise de um movimento retilíneo uniformemente variado, é dado por velocidade final menos a velocidade inicial do móvel dividido pela aceleração dele. Agora que eu tenho o tempo isolado, aqui na minha esquerda, o que é que eu posso fazer? Eu posso substituir agora a minha variável de tempo na equação horária da posição por V menos V0 dividido por A, e aí eu elimino a minha dependência da posição com relação ao tempo, porque agora eu vou escrever o tempo em termos de velocidade e aceleração, certo? E dessa forma eu consigo eliminar a variável de tempo. Então, antes de fazer a substituição, eu vou trabalhar um pouco com essa equação, Se vocês sabem e já utilizaram a equação de Torricelli, você sabe que ela depende do deslocamento do móvel, S menos S0. Então, o que eu vou fazer com a minha equação horária da posição? Passo S0 para a esquerda negativo, vai ficar S menos S0, e esse termo aqui é justamente o deslocamento do móvel, que vai ser uma das variáveis que aparece na equação de Torricelli, Então, fico que o deslocamento do meu móvel é a velocidade inicial vezes o tempo transcorrido, mais AT ao quadrado dividido por 2. E agora sim, nessa forma aqui, da minha equação horária da posição, eu vou substituir a variável t por isso, certo? Então, agora é simplesmente muitas operações algébricas, certo? Que a gente vai ter que realizar até obter a equação de Torricelli na sua forma final. Então, eu vou ficar aqui ΔS, a mesma equação aqui, só repetir. V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. No lugar desse t aqui que multiplica o V0, substituir o que é a variável tempo, V menos V0 dividido por A. E aqui também, no segundo termo, eu tenho t ao quadrado, vai ficar V menos V0 dividido por A ao quadrado. Só repetir, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho aqui V0 multiplicando esse termo todo entre parênteses, tá certo? O que é que eu consigo ver? O V0, na verdade, está multiplicando isso daqui
e eu tenho esse denominador A. Pensa esse V0 como se fosse V0 dividido por 1. Então, quando eu fizesse a multiplicação, né, dessas duas frações, eu teria 1 vezes A, que vai ser exatamente A. Né? Então, eu posso colocar o V0 aqui na parte de cima, vai ficar multiplicando o termo entre parênteses e tudo dividido por A. E aqui eu também consigo fazer a mesma coisa, né? Sendo que aqui eu tenho um 2 no denominador. Quando eu multiplicar duas vezes, se lembra, esse termo todo está ao quadrado. Então eu tenho A ao quadrado, vai ficar 2A ao quadrado, e a minha aceleração vai multiplicar esse termo aqui, V menos V0 elevado ao quadrado. Então A, que multiplica V menos V0 ao quadrado, dividido por 2A ao quadrado. E eu tenho essa soma, né? Eu tenho que executar essa soma, sendo que eu tenho denominadores diferentes. Né? Nessa primeira fração eu tenho um denominador A, na segunda fração eu tenho um denominador 2A ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa é que eu percebo que eu tenho um A aqui em cima que eu consigo cancelar com esse A ao quadrado. Né? Você tem um A vezes A embaixo, em cima eu tenho um A, consigo cancelar um A e eliminar esse quadrado aqui. Então vai aparecer simplesmente, né? Perdi o A no numerador, vai ficar V menos V0, entre parênteses, elevado ao quadrado. Embaixo fica só 2A, repetir aqui. Na primeira fração, o que acontece? Eu quero ter exatamente o mesmo denominador da segunda, que é 2A. O que é que eu faço para que nessa primeira fração aqui apareça um 2A? Eu multiplico em cima por 2 e embaixo por 2, certo? Se eu multiplicar essa fração em cima por 2 e embaixo por 2, a primeira coisa que eu consigo obter, né, eu consigo alcançar, é ter o mesmo denominador que a segunda fração. E aí eu posso somar as duas, né, porque a gente sabe que frações com o mesmo denominador, eu posso somar os numeradores. E aí, fazendo isso, eu consigo escrever essa soma de frações como uma fração só, já que agora elas têm mesmo denominador, certo? Então, é como se eu tivesse agora 2V0 que multiplica V menos V0, mais, abre parêntese, V menos V0, fecha parêntese, ao quadrado, e tudo sobre um único denominador, que é esse denominador 2A. E aí, fazendo isso, eu consigo agora passar esse denominador para o lado esquerdo, tá, da minha equação. Então, eu vou ficar com 2A delta S, que eu escrevi aqui, tá? Eu inverti, exatamente para obter, né, a equação de Torricelli da maneira que a gente costuma escrever. Por isso que eu troquei os lados, né? Peguei esse 2A, que é o denominador dessa fração aqui agora toda, né? Passei para o outro lado, escrevi aqui 2A delta S é igual a esse numerador aqui, né? 2V0, tá aqui, 2V0, que multiplica V menos V0 entre parênteses, mais V menos V0 ao quadrado. E aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que aplicar, né, as propriedades, tá? Aplicar a propriedade aqui distributiva, né? Por multiplicar esse 2V0 pelo termo que está no parêntese, e também aplicar as propriedades de binômio, né? Para escrever esse termo aqui, né? Abrir esse termo para poder fazer as operações de maneira a simplificar essa equação para obter a equação de Torricelli. Então, o que é que eu faço? 2V0 vezes V é 2V0. 2V0 menos V0, né? V0 com V0 é V0 ao quadrado, o negativo fica aqui na frente, vai ficar menos 2V0 ao quadrado. E aqui, né, eu tenho um binômio, né, que está elevado ao quadrado. Então, como é que a gente consegue escrever esse termo aqui? A gente escreve como o quadrado do primeiro, né? V ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então menos duas vezes V vezes V0, é esse termo aqui, mais o quadrado do segundo, que aí vai ficar V0 ao quadrado, certo? É igual a 2A delta S. Consigo cancelar esses dois termos, que são iguais, um positivo e um negativo, 2VV0 menos 2VV0, cancela. Perceba que aqui eu tenho menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado. Eu vou ficar só com menos V0 ao quadrado, né? E esse termo aqui eu repeti. Aqui é V ao quadrado, repete aqui. Como eu disse, menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado dá só menos V0 ao quadrado, é igual a 2A delta S. E aí, né, para deixar na forma que a gente encontra, né, que normalmente é escrita a equação de Torricelli, vou passar o menos V0 ao quadrado para a direita. E aí eu obtenho essa equação que vai me dar a velocidade ao quadrado, né, do móvel, dependendo do que, né? Vai depender da velocidade inicial que o móvel tem ao quadrado, mais duas vezes a aceleração do móvel vezes o deslocamento que ele sofreu, tá? Então eu vou conseguir calcular a velocidade do móvel
como função, né, dependendo do deslocamento que ele sofreu. Não é uma equação mais que depende do tempo, mas sim do deslocamento do móvel. Essa daí é a chamada equação de Torricelli. E se lembra que quando eu falo que a equação de Torricelli, né, vai me dar velocidade como função do deslocamento, eu afirmo isso porque a velocidade V0 e a aceleração, uma vez que está estabelecido, né, o movimento que eu vou ter, como é um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade é a velocidade que o móvel tem no instante inicial, certo? Então, a velocidade inicial ela vai ser sempre o seu mesmo valor, né? A velocidade que o móvel tinha no início do estudo do movimento, né? Quando eu comecei a analisar o movimento, ele vai ter essa velocidade V0 e ela não vai mais mudar para aquele movimento. Então, é um valor constante. E a aceleração também é um valor constante, porque para um movimento específico eu estou analisando a aceleração, por definição, né, por ser um movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração ela não muda, certo? Então a única variável que vai ser alterada ao longo do movimento é o deslocamento. À medida que o tempo transcorre, quando eu começo a analisar o movimento, você vai ter uma mudança no deslocamento e essa variação, né, no deslocamento vai alterar a minha velocidade. Então, a velocidade, né, ela vai variar como função do deslocamento, uma vez que V0 e A são estabelecidos no início do movimento. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. E até a próxima.